Mas o seu pai criou seus filhos de maneira terrível, sem limites. Além disso, a falta de moral, com várias mulheres, vários filhos de várias mulheres, sem ter nenhum tipo de controle sobre seus filhos, sem aplicar a devida correção quando erravam. E veja bem que Absalão, ele se revoltou e matou seu irmão, porque o pai não havia aplicado a correção. Depois o pai vem aplicar a correção nesse filho, e ele não aceita, porque o pai não era um homem que aplicava a correção, não era um homem que dava disciplina em casa. Ele se rebelou, porque aplica a mim a correção, se não aplica aos outros. Então existem aí pais que dão preferência a um filho e não aplicam a correção a esse filho, e os outros recebem correção e se rebelam porque o pai não aplica a correção a todos. Veja bem que esse filho foi causa até de Davi deixar Jerusalém, fugir para não ter que matar o seu filho. E existem aí muitos pais que tiveram que deixar os seus lares por causa dos filhos. Quantos filhos rebeldes têm aí batido nos seus pais? Quantos filhos rebeldes saíram de casa e depois voltaram para casa, estão aí tomando a aposentadoria do pai e da mãe dentro de casa? Estão aí tratando mal seus pais. Filhos de Belial, filhos terríveis, cujo juízo de Deus não vai falhar na vida desses filhos. Eles serão castigados por isso. Veja que caso terrível é a família de Davi. Um irmão que estupra a irmã, um irmão que mata o outro irmão. Então, cheio desses casos na família de assassinatos entre irmãos. Coisa terrível. Família que se odiavam uns aos outros, porque havia uma disputa muito grande pelo governo. Mas ele teve o castigo que merecia, o fim que merecia. Acabou pendurado pelos seus cabelos, a que tanto amava, que tanto aí se mostrava para os outros, né? Tanto se exibia. Então, acabou pendurado uma árvore pelo cabelo e acabou morto pela espada no próprio general do seu pai. Número 2 aí, as consequências da rebeldia. A rebeldia de Absalão trouxe resultados terríveis para o reino, para a sua família e para ele próprio. Rebeldia é pecado, por isso Deus determina que os filhos honrem seus pais. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que assim prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Deuteronômio 5,16. Honrar é obedecer, respeitar. Absalão desonrou seu pai e o inevitável aconteceu. Morreu ainda jovem de maneira trágica, segundo Samuel 18, 9 a 14. Então a Bíblia, ela aconselha: filho, honre seu pai. Honrar quer dizer tratar com respeito, obedecer, e até o limite que foi colocado pelo pai. Significa tratar desse pai quando for necessário, na parte material, né? Se ele estiver passando necessidade, o filho deve sempre cuidar que o pai tenha roupa, tenha comida, quando mais velho. Então honrar significa tudo isso. E o filho rebelde, ele não faz isso e acaba trazendo para si mesmo aí destruição, juízo de Deus, trazendo para si mesmo coisas terríveis. E é o que aconteceu com Absalão. Com a sua rebeldia contra o seu pai, ele acabou morrendo devido a isso. Ele atrapalhou todo um sistema de governo, ele atrapalhou toda uma nação, causou um alvoroço, divisão em todo o reino, devido à sua desobediência. Parte 3, aí, o que fazer diante da rebeldia de um filho. Número 1, não buscar culpados. Número 2, demonstrar um amor incondicional. Então, número 1, não buscar culpados. Davi chorou muitíssimo a morte de seu filho, segundo Samuel 18, 33. A dor da perda de um filho é algo terrível.
Somente Deus, por intermédio do Espírito Santo, pode consolar o coração enlutado de um pai e de uma mãe. Se não bastasse, a dor de Davi era agravada pelo fato de saber que seu filho havia morrido em sua rebelião. Então o pai ou a mãe, eles sofrem muito pela perda de um filho. E ainda mais saber que um filho morreu estando em pecado, em condenação. Imagine, um pai e a mãe que criou o filho para que fosse aí um filho que se destacasse pela intimidade com Deus, fosse um filho que desse orgulho a toda a família, um filho que mais tarde pudesse ajudar os pais, e de repente ver esse filho morrendo e ainda morrendo, afastado de Deus. Veja só que coisa terrível. A dor aí é dupla. É uma dor terrível que também causa no pai a sensação de que não soube criar de maneira correta o seu filho. Então, o filho morre e ainda deixa ali no pai e na mãe um remorso, né? Deixa ali lembranças, algumas boas e outras ruins, e lembrança também da negligência na educação. Contudo, então, a despeito de sua dor, o rei não buscou um culpado. Ele não culpou a mãe do jovem, os amigos ou a sociedade. Às vezes, os pais esmeram-se por dar uma boa educação aos seus filhos. São piedosos, tementes ao Senhor. Mas os filhos acabam seguindo o caminho da rebeldia, colhendo trágicas consequências. Então acontece também os casos em que os pais criaram os filhos de maneira correta, mas os filhos, principalmente devido a escolherem péssimas amizades, acabam se rebelando, acabam fazendo coisas erradas e sofrendo devido a isso. E os pais sofrem porque educaram corretamente, mas os filhos se rebelaram contra a educação correta que receberam. Veja bem que a amizade, ninguém aí é colocado numa amizade à força. Quem escolhe os amigos é a pessoa. Você deve saber quem escolher para ser seu amigo. Então você vai ver uma pessoa que tem limites também, uma pessoa que foi bem criado também, uma pessoa que você possa confiar, uma pessoa que você vê nessa pessoa a comunhão com Deus, vê nessa pessoa que essa amizade vai lhe trazer bom proveito, vai trazer um crescimento. Então, tem que tomar cuidado, escolha as suas amizades corretamente. Você não é obrigado a ser amigo de ninguém. Você deve saber escolher suas amizades, porque uma amizade pode corromper um bom caráter. Nós temos exemplo na Bíblia de um rei que começou a reinar e não quis ouvir o conselho dos mais velhos, foi ouvir o conselho dos seus amigos. E era um péssimo conselho. E ele acabou perdendo o seu reinado por causa disso. Número 2, aí demonstrar um amor incondicional. Pais são para toda a vida, mesmo quando as coisas não dão certo e os filhos tomam decisões equivocadas. Mesmo que seu filho tenha trazido dor e decepção ao seu coração, só lhe resta uma saída, o perdão e o amor incondicional. Então ore e busque a reconciliação, procure a ajuda do seu pastor. Quem sabe se assim você não terá o seu filho de volta? Não o trate como inimigo, antes reafirme o seu amor por ele. Lucas 15, 11 a 32. Mesmo que ele tenha se desviado por um tempo, certamente voltará. É difícil, mas procure ver a bondade e a fidelidade de Deus, mesmo em meio à provação e à tristeza. Confie no Senhor. Então os pais, eles não são aí apenas para acusar, para ver o erro dos seus filhos. Eles devem demonstrar um amor incondicional. Às vezes os filhos aí fazem coisas terríveis, ofendem, tratam mal. Isso acontece muito em todas as famílias. Mas é preciso sempre que os pais tenham um amor profundo pelos seus filhos. Que todos os dias os pais orem pelos seus filhos, intercedam a Deus pelos seus filhos. Que encontre sempre o perdão. Os pais devem ter sempre esse perdão, essa misericórdia em seus corações. Isso é muito necessário todos os dias da vida.
que nós vivemos aqui na Terra, nós devemos estar perdoando, amando, devemos estar buscando reconciliação, devemos sempre demonstrar amor, mas também nunca deixar de disciplinar e de corrigir quando necessário, porque o amor exige isso. Pai, não esqueça isso. Os pais que têm filhos desviados, afastados do Evangelho, então esses pais têm que ter aí uma maior compreensão de que Deus está no controle de tudo. Você precisa confiar em Deus, orando, jejuando, intercedendo junto a Deus e procurando por todos os meios ajudar esse filho a retornar à casa do Pai, retornar para Deus. Mas isso precisa ser com muita paciência e muito amor. E sempre buscando a ajuda do seu pastor, porque a igreja pode ajudar muito. Muitas vezes o filho não ouve o pai, não ouve a mãe, se rebela logo, quando fala alguma coisa fica zangado. Então procure a ajuda de outras pessoas que possam trazer de volta para Deus esse que está rebelado contra Deus, muitas vezes contra os pais. Conclusão aí, Deus concedeu aos pais a nobre missão de educar os filhos. Educar é disciplinar, pois a disciplina conduz a criança ao caminho da obediência. Discipline seus filhos e eduque-os de acordo com os princípios que Deus estabeleceu em sua palavra. Dessa forma você verá as bênçãos divinas sobre a sua família, sobre os seus filhos e netos. E como Josué poderá dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15.